Após a leitura, vocês ficarão sentados. Você for achando Abacuque, fique de pé para a gente fazer a leitura. Iniciamos a exposição de Abacuque domingo passado, mas não foi só as crianças que saíram, não. Cadê o resto, pessoal? Olha lá, viu quem que está lá? Chame lá. Puxa pela orelha. Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11. Diz assim: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Versículo 7. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Versículo 9. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Versículo 11. Então muda a sua mente, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Deus amado, somos gratos pela leitura pública da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, Deus, sobre nós. Que o Senhor possa usar a minha vida, através da pregação, no poder do Teu Santo Espírito, para que haja transformação em nossas vidas. Para que o Senhor fale com cada um aqui que aqui está, e que nós sejamos moldados pela Tua Palavra, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre esse nosso momento. Tira do nosso meio tudo aquilo que tenta roubar nossa atenção. Que nós sejamos cativos da Tua Palavra. Precisamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Vamos ver o que é que esse texto de Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 7, tem de tão especial. E como título, né, nessa nossa segunda exposição, é quando Deus se solta da corrente, né? No caso seria melhor, das correntes que nós tentamos impor a eles. E eu começo pensando um pouco antes, né, de nós entrarmos nesse texto, eu quero fazer uma pergunta. Você já tomou um remédio na sua vida que é tão amargo e ruim que parece mais estar prejudicando você do que ele ajudando? Já passou por isso, com certeza, né? Tem aqueles remédios que a gente toma e fica, meu Deus, será que está fazendo bem mesmo? Acho que eu vou morrer, né? Eu tenho um remédio, tem um chá que se eu tomar, eu penso que eu estou ficando pior, mas na realidade eu não estou, né? Mas essa mesma sensação que você sente ao tomar esse remédio é a sensação de Abacuque após ouvir a mensagem de Deus. Após ouvir esses versículos aqui que nós lemos do 5 ao 11, Abacuque fica com essa sensação: será que isso é bom mesmo? Será que vem para fazer o bem? Ou então, você já passou pela experiência de ver alguém tomando medidas intensas, quando uma medida simples resolveria a situação? Uma criança que chega com a roda do carrinho soltou, e a criança chega para o pai: pai, soltou, e o pai pega e joga o carrinho fora. Não precisava disso, era só colocar a rodinha de volta. Ou a criança suja só uma parte da calça, e a mãe já quer logo, volta. Não, é só um sujinho, não precisa de medidas drásticas. Mas essa foi a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque.
Foi uma decisão intensa. Foi uma decisão dura. Abacuque fez seus questionamentos ao Senhor nos versículos 1 a 4. Nós lemos domingo passado. Agora Deus o chama para uma conversa, a fim de esclarecer algumas coisas. A resposta de Deus, que Abacuque tanto desejava, veio. Deus rompe o seu silêncio. Deus para com o seu silêncio e vai agora dar a sua mensagem. E a sua mensagem, segundo essas próprias palavras aqui, são inacreditáveis. Por isso aqui o tema da nossa mensagem é quando Deus se solta das correntes. Porque ele vai fugir agora, vai soltar, sair dos padrões que nós colocamos em Deus. Nesses versículos veremos a forma surpreendente e misteriosa como Deus responde aqui às queixas de Abacuque. Veremos o trabalho de Deus de forma inesperada. A ação de Deus de uma forma que está além da nossa compreensão, além daquilo que nós podemos imaginar. A passagem de Abacuque 1, 5 a 11, nos desafia a mudar a nossa concepção de que podemos colocar Deus em nossa caixinha. Nós podemos colocar Deus em um molde. E Abacuque 1, 5 a 11 serve para nos mostrar que às vezes Deus age contrário à lógica, à nossa lógica. Deus age contrário ao nosso senso de justiça. Deus age de forma que às vezes nós não esperamos. E essa foi a resposta do Senhor ao profeta. E Deus tem uma mensagem. A mensagem, nesses versículos, o que Deus quer passar para o profeta, o que Deus quer deixar claro para mim e para você, e queria deixar claro para Abacuque, Deus quer mostrar a Abacuque a inesperada soberania do incompreensível Deus. Deus quer mostrar que Ele é o soberano. Ele não é, as suas ações não são esperadas. Agem de determinado padrão, agem de determinada forma. As suas ações não estão sujeitas à nossa percepção, ao que nós esperamos. Ele age, muitas vezes, contrário àquilo que esperamos. Abacuque estava perplexo com o que via na terra. E após a mensagem, agora ele está perturbado com o que ouve dos céus. Ele se preocupa, ele estava inquieto com o silêncio de Deus. Deus falou, e ele agora fica desesperado. Ele vai ficar, o que é isso? A resposta de Deus não era exatamente o que Abacuque queria. Não era a resposta que Abacuque esperava. Mas Deus não subordina os seus projetos ao querer. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre o seu propósito. E não apenas quando o propósito dele é ao nosso favor. Muitas das vezes ele cumpre o propósito dele contra nós. E isso é o que está acontecendo. Essa é a situação de Abacuque. Nos 4 primeiros versículos, ele está questionando isso. Ele está inquieto diante da injustiça e diante da impiedade. Até quando, Deus, eu vou clamar e o Senhor não fará nada? E aí no versículo 5 do texto que nós lemos, eu quero ler novamente com você, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. No versículo 5, Deus quer deixar claro para o profeta que a voz de Deus é mais surpreendente do que o seu silêncio.
se Abacuque estava surpreso com o seu silêncio, no versículo 5, Deus responde para Abacuque, e diz: eu vou lhe responder, Abacuque, que você ficará perplexo com a minha voz. Você se surpreenderá com a minha voz. Nesse versículo 5, há o chamado de Deus para observar e esperar o inesperado. Espere aquilo que você não está esperando. Fique atento. O profeta, de novo, ele estava inconformado com a situação, com o silêncio de Deus, que Deus não agia. E ele apresenta uma causa ali urgente. Eu preciso de tua resposta. Mas a resposta imediata não veio. Abacuque tem pressa de ouvir uma resposta, mas a voz de Deus vem e, contrariamente, não acalma o seu coração. A voz de Deus chega. Deus responde. Mas o coração do profeta não se acalma. Deus respondeu a oração de Abacuque. E Abacuque ficou ainda mais aflito. Abacuque ficou ainda mais intrigado. Porque a resposta de Deus foi algo totalmente inimaginável. Deus adverte a Abacuque que a situação de Judá era bem pior do que ele pensava. E espere, piorará. Será pior. Abacuque, tudo que tu está me contando não é a metade. A situação é pior. Ixi, eu vou lhe dar um spoiler. Vai piorar. As coisas não vão melhorar. As coisas não ficarão bem. Os dois verbos iniciais desse versículo, vede e olhai, Deus responde aí de forma muito precisa. Porque esses dois verbos se associam em a resposta do Senhor diretamente à queixa de Abacuque, onde são empregados os mesmos dois verbos. O Senhor não vê? O Senhor não observa não o que acontece? E aí Deus responde da mesma forma: vede entre os gentios e olhai. É você que precisa ver. É você que precisa observar as coisas. É você que não está enxergando direito. Aumente a percepção da sua visão. Você precisa enxergar a realidade. Já maravilhai-vos e admirai-vos, que ele continua dizendo, são duas formas do mesmo verbo. É como se Deus estivesse querendo dizer para Abacuque: estremeça. Quando você tiver essa nova percepção, estremeça e fique trêmulo, fique aterrorizado. Deus está dando uma grande ênfase aqui, preparando todo o povo para a sua resposta. Observem, olhem, prestem atenção, porque a resposta que eu darei, vocês vão ter que se segurar em suas cadeiras, porque a resposta é bombástica. A resposta vai causar um espanto. E Deus deu a Abacuque uma revelação e não uma explicação. Deus não explicou nada. Deus revelou a ele. E essa revelação era inacreditável. E aqui, amados, a gente pode entender que muitas das vezes a voz de Deus, do Deus da Bíblia, é surpreendente. Eu coloquei na tela aí Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes, a voz do Deus da Bíblia é surpreendente. Por exemplo, quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque como sacrifício.
é o filho da promessa. É dele que vem a minha descendência. Como Deus pode pedi-lo como sacrifício? A voz de Deus foi extremamente surpreendente. Ele será protegido por Deus, era o que Abraão esperava. Ele será guardado por Deus, era o que Abraão esperava. Mas a voz de Deus o surpreendeu e disse: sacrifica. Quando Jesus vai falar para os seus discípulos aí, que é necessário que ele seja entregue aos gentios para ser morto. Que é isso, Jesus? Os discípulos: ser morto? O Senhor é o Messias, o Senhor é o vencedor, o Senhor vai sobrepujar Roma, o Senhor será rei. Era isso que as pessoas esperavam. Mas a voz de Deus foi: eu preciso ser entregue aos gentios para ser morto. Ou seja, também quando Paulo diz que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem da cruz. Você vai falar a mensagem da cruz, você vai pregar a mensagem de Deus, e Paulo diz: olha, isso aí é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É algo surpreendente ao plano de Deus. Então, o Deus da Bíblia, ele é sempre, a sua voz é sempre surpreendente. Não é à toa que Paulo usa o texto de Abacuque, esse versículo 5 aqui, para finalizar a sua pregação em Antioquia, em Atos 13, 38 a 41. E ele está afirmando que na nova aliança, essa obra surpreendente é o próprio Jesus. Olha, povo, Paulo está dizendo, olha, aquela obra maravilhosa que Deus falou para Abacuque, essa obra espantosa, essa notícia espantosa, é que Jesus nos dá os perdão para os nossos pecados. Por isso que Paulo disse, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É inimaginável. E Paulo está dizendo, Jesus é a notícia espantosa. E Paulo vai utilizar aqui em seu argumento, Paulo usa esse texto como um alerta. Não despreze essa mensagem. Não sejam incrédulos. Porque essa obra é espantosa, é surpreendente. E amados, ainda hoje existe dois tipos de pessoas. As que sempre pensam em Deus como alguém previsível. Eu preciso que Deus me responda. Eu vou orar de joelho, de madrugada. Deus me responde. Rapaz, pastor, o que é que o senhor quer? Que é só eu orar. Eu oro, Deus me responde. Parece que tem um negócio, pastor. Toda vez que eu oro, Deus me responde. A gente está precisando de conversões. Pastor, o senhor não ora mais de sexta? É só orar na sexta-feira, depois do Kids, que Deus responde. Por quê? Porque nós estamos transformando Deus em um Deus previsível. É só fazer isso, que Ele faz isso. Nós fazemos uma ação e Deus fará a reação. Estamos colocando Deus em nossa caixinha, colocando nossas correntes em Deus. Mas Deus se solta de nossas correntes. Outras pessoas são as que ouvem a pregação do Evangelho, ouvem que precisam mudar, que precisam deixar sua velha vida de pecado para trás. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem que elas vivem ouvindo a voz do Senhor, vivem ouvindo essa notícia espantosa, mas elas não se arrependem de seus pecados. Vivem ouvindo essa notícia: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa tê-lo como Senhor e Salvador.
como a gente diz aqui no Ceará, entra no ouvido e sai no outro. Assim como os judeus, todos os que desprezam o evangelho, a mensagem de que Cristo salva o pecador, eles também padecerão. Deus não toma por inocente aqueles que rejeitam a mensagem da salvação. Deus não toma por inocente aqueles que sabem, que ouvem essa notícia, que ouvem a boa nova e continua rejeitando. Você que me ouve hoje, saiba dessa dura verdade e tome providência, porque ninguém fica sem resposta diante de Deus. Todos nós assumimos uma postura ao ouvirmos essa mensagem. Os judeus tiveram a postura quando eles ouviram essa mensagem espantosa. E a postura nossa deve ser de arrependimento. Os judeus deveriam ouvir a mensagem surpreendente que viria de Deus. E essa mensagem surpreendente é apresentada nos versículos 6 a 10. 6 a 10 é essa mensagem que seria inacreditável. Vamos ler juntos, versículos 6 a 10? Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como as águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. E os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Essa era a ação, essa é a mensagem surpreendente. E nos versículos 6 a 10, Deus quer mostrar para a gente que a ação dele é mais surpreendente do que sua inação. Quando Deus age, muitas das vezes, ele nos surpreende muito mais do que quando ele não estava agindo. Resumindo, meus irmãos, a ação surpreendente de Deus é que Deus está levantando os babilônios como agentes do seu juízo contra Judá. E a natureza aqui, chocante dessa mensagem, é que como é que Deus vai usar um povo tão ímpio para punir o povo dele? Deus vai usar um injusto para punir a injustiça. Essa era a natureza da mensagem espantosa. Deus está fazendo isso. Abacuque se queixa de que Deus não ouve nem salva. O profeta via apenas a iniquidade e a opressão do seu povo, avançando aí para um juízo inevitável. E quando Deus estendeu o seu braço para agir, Deus não trouxe restauração de imediato. Deus não restaurou. Deus trouxe disciplina. Amados, a ação de Deus veio na contramão daquilo que ele esperava. A ação de Deus veio na contramão daquilo que o povo estava esperando. Foi contrária à expectativa do profeta. Abacuque se queixava que da apatia do Senhor e do seu silêncio nos negócios de Judá. Porém, se o que o profeta queria era ação divina, ele teve ação divina. Porque, como nós lemos, nos versículos 6 a 10, são dados aqui vários detalhes, usando metáforas do mundo animal para demonstrar essa violência, para demonstrar o poderio dos babilônios, a força que viria para punir Judá.
Por exemplo, no versículo 6, eles são hostis, cruéis e impetuosos. Eles são apressados e marcham na amplitude da terra e tomam posse, se apoderam de moradas que não são deles. Eles têm um poder imenso, eles são ferozes. Eles avançam contra as nações, eles se apoderam, eles são cruéis. Versículo 7, eles são terríveis e causam medo e causam terror. Eles são altivos, eles não se submetem a autoridades, não seguem leis, eles criam a sua própria lei e a sua própria dignidade. Todos tinham medo dos babilônios, porque de fato eles eram terríveis. Eles não se submetiam a nenhum tipo de regra. Versículo 8, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Os cavaleiros vêm de longe, voam como águias que se precipitam para devorar. Eles são ligeiros, eles são velozes, eles são repentinos, eles são astutos. Deus descrevendo, vinham rapidamente e possuíam tudo. Versículo 9, o propósito deles é destruir, promover a violência. Eles são imparáveis, são invencíveis. Eles ajuntam cativos como areia. Aí, uma ilustração aqui é tipo você tentando pegar um pouco de areia do chão. É difícil ou é fácil? Fácil. Fácil demais pegar areia do chão. E Deus está dizendo, a mesma facilidade que você tem em pegar areia do chão, vai ser a facilidade que eles vão se apoderar de vocês. Facilmente eles vão destruir. Facilmente eles vão cumprir com o seu propósito de promover a violência. Versículo 10. Os reis poderosos da terra, os príncipes respeitados, não passam de uma ralé para eles. Eles zombam e rir deles. Eles são infiéis, eles são desrespeitosos. E esse povo é o instrumento de Deus para punir Judá. Esse povo, que é descrito no 6 ao 10, são um instrumento do juízo de Deus. E por que eles não acreditariam nessa obra de Deus? Por que seria inacreditável para os judeus ouvir isso? Eles não creriam que a catástrofe lhes poderia sobrevir por uma determinação divina. Eles tinham um falso senso de segurança. Nós somos o povo de Deus. Nós temos o templo. O templo é a habitação de Deus. É onde Deus habita. E os ímpios vão destruir a morada de Deus? Quer dizer que os falsos deuses é maior que o Deus de Israel? Isso seria, por isso, que seria inacreditável. Eles não acreditariam nisso, de que o povo ímpio derrotaria o povo de Deus. Mas de novo, amados, essa não foi a única vez que a ação de Deus surpreendeu mais do que a sua inação. Quando Adão e Eva quando eles pecaram no jardim, eles estavam sós. Deus não estava perto. E eles pecaram contra Deus. E qual foi a ação de Deus? Expulsão. Deus os expulsou do jardim. Os contemporâneos de Noé, pecadores, o pecado já estava alastrado. E qual foi a solução de Deus? Dilúvio. Matou todo mundo. Israel passa o Mar Vermelho. Chegam do outro lado. E o que é que o povo de Israel faz? Idolatria. Deus acaba de tirar o povo do Egito. Acaba de libertá-lo.
Qual é a solução de Deus? Sai do meio, Moisés, que eu vou matar todo mundo. A ação de Deus, muitas das vezes, a ação de Deus ela é surpreendente. O povo de Israel rejeitou Jesus Cristo como Messias. E mais ou menos 30 anos depois, qual foi a ação de Deus? Destruir Jerusalém. A ação de Deus é surpreendente. Abacuque ficou surpreso com o silêncio de Deus, no versículo 4. E fica mais surpreso ainda com a resposta. E amados, muitas das vezes nós cometemos o erro, nós imaginamos que Deus causa males nos ímpios, mas não nos cristãos. A gente, Deus é dos nossos. E a gente até diz, Deus é brasileiro. Porque Deus causa males para a gente, para o seu povo. Mas a gente se esquece de Isaías 45, 7. Está aí o texto aí no slide. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu crio a paz, eu faço a paz e crio o sofrimento. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É assim como era inacreditável para Abacuque, eu sei que também é para você inacreditável que Deus cause sofrimento no seu povo. Eu sei que é inacreditável para você ouvir isso. Deus causar sofrimento no seu povo, na igreja. Amados, só para você ter um pouco de noção do quão impressionante e inacreditável era essa mensagem. Imagine, olha, a igreja aqui no Genibaú estava infiel, as igrejas aqui no bairro estavam totalmente ímpias, estavam realmente se desviando do caminho do Senhor. Aí imagine que Deus chegava com mensagem para você, dizendo assim, meu irmão, não se preocupe, está ruim? A igreja está ruim? Não está ímpia, não está cometendo injustiça? Não se preocupe, eu vou usar os macumbeiros para acabar com a igreja. O que, Deus? A gente diria, né? O senhor está se escutando? O senhor vai usar os macumbeiros para acabar com a igreja? Esse era o teor da mensagem de Deus para Abacuque. E é inacreditável, porque em nossos dias, Deus traz somente paz, nunca traz dor. Nós estamos mal acostumados com a graça de Deus. Nós estamos mal acostumados com esse cuidado de Deus. A gente se esquece que no Novo Testamento Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Deus o levou. Nós esquecemos que Deus matou Ananias e Safira em Atos 5, porque eles mentiram a Deus. Nós esquecemos que ele matou os que estavam tomando a ceia de forma indevida, em 1 Coríntios 11. Esquecemos que hoje Deus também realiza essa grande obra. Deus continua fazendo a paz e criando o mal. Porque Deus não se submete a entrar, a permanecer em nossa caixinha, onde nós o colocamos. Se você pensa que mal algum chegará em sua vida por causa que você é cristão, eu tenho uma notícia: você está enganado. Há momentos em que Deus trabalha justamente para isso. Trabalha as impurezas na minha e na sua vida, e para isso ele traz o sofrimento. Deus, ele traz a dor para que as nossas impurezas sejam tratadas. Meu irmão, se você pensa que as coisas ruins em sua vida são obras do demônio em sua vida, você não crê no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é apenas aquele que traz coisas boas. Se acontece coisa boa, é Deus.
Aconteceu coisa ruim, é o diabo. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque esse Deus, muitas das vezes, traz essas situações difíceis, traz sofrimentos na minha e na sua vida, para que você seja aperfeiçoado. Lembre-se de Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Capítulo 1. Deus traz o sofrimento em sua vida. No capítulo 42 ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Lembre-se de José, no Egito, perseguido, sofreu, e ele diz: aquilo que vocês intentaram por mal, Deus usou para o bem. Lembre-se de Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era ele passar pelo sofrimento. Lembre-se de Paulo, mensageiro de Satanás, para esbofetear na minha cara, era o espinho da carne de Paulo. E ele clamou 3 vezes: arranca de mim esse sofrimento. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Não é minha vontade tirar esse sofrimento. Minha vida, bem, tenho exemplos disso. Exemplos onde a ação de Deus foram me trazer sofrimentos, mas que era necessário. Eram necessários. E eu coloco assim, o Deus da Bíblia, muitas das vezes, faz aquilo que naturalmente você atribui ao diabo. Deus da Bíblia faz isso. Mas diferente, Deus não faz isso porque Ele gosta. Deus não faz isso porque Ele gosta de ver você sofrer. Não é por isso que Deus faz. Deus não traz sofrimento na sua vida porque Ele é um masoquista. Não. Deus, Ele faz isso porque você precisa ser aperfeiçoado. E essa situação que você passa é necessário para que você seja trabalhado, para que você seja lapidado, para que você se conforme ao que Deus quer. Meus irmãos, há lições que você precisa aprender, e essas lições só se aprendem na escola do sofrimento. Quando você passa por dor, quando Deus traz a dor para a sua vida, é onde você aprenderá lições preciosas. Mas tem uma grande diferença também no versículo 11. Quero convidar você a ler o versículo 11. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. No versículo 11, Deus nos mostra a surpreendente justiça final de Deus. Abacuque deve ter ficado muito confuso com o fato de Deus usar os caldeus, um povo mais perverso, para disciplinar a sua nação. Ele não entendeu isso. Ele não entendia. Também não deve ter entendido que, ao agir dessa maneira, os caldeus amontoariam culpas diante de Deus, por causa de suas ambições impiedosas e por subjugarem muitos povos. Então, no versículo 11, Deus mostra: olha, esse não é o estado final, essa não é a justiça final. Esse domínio dos caldeus terá um fim. A justiça final será realizada. Nós cantamos aqui, nossos louvores aqui, sobre a soberania de Deus. E talvez você já ouviu tanto essa palavra, soberania, e até concorda em dizer que Deus é soberano. Você canta músicas declarando essa verdade, mas o que significa dizer que Deus é soberano mesmo? O que é a soberania de Deus? Soberania de Deus é que Ele tem autoridade, que Ele tem liberdade,
ele tem o poder legítimo de cumprir tudo o que ele planejou para fazer. Quer você concorde, quer você não concorde. E, portanto, tudo o que ele pretende que aconteça, vai acontecer. E tudo o que ele pretende que aconteça, será santo, justo e bom. Isso é soberania. Ah, mas como Deus faz isso comigo? Ele faz porque ele é soberano. Ele faz porque ele tem poder para fazer. E quem é você para questionar os planos de Deus? No texto de Abacuque, nós podemos ver a soberania da ação a soberania de Deus em ação. Os caldeus conquistaram aí territórios da Síria, Canaã, Fenícia e Egito. Eles eram implacáveis. E quem estava por trás de tudo isso? Era o Deus dos babilônios? Não. Esses versículos nos mostram que por trás de tudo isso estava o Deus de Israel, o Deus soberano, fazendo com que esse povo ímpio tivesse todo esse poder. Ele é soberano, ele faz a sua vontade, e o que ele se propõe a fazer, ele faz. Jesus fez isso. Jesus sempre buscou se submeter a essa soberania. Ele nos ensinou na oração, na nossa oração, a oração que ele nos deixou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ou então, quando ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você já tem minha graça. Está sofrendo? É lucro. Você já tem minha graça. Eu sou soberano para fazer. E, meus irmãos, diante dessa verdade, você pode ter duas atitudes. Você pode lutar contra isso. Lutar contra essa verdade. E sempre querer controlar todas as coisas, vivendo uma vida de angústia e sofrimento. Ou você pode descansar, que ele é soberano e faz tudo para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Os caldeus são um exemplo daqueles que não devem ser seguidos. Aí você pode estar pensando assim: graças a Deus que essas pragas morreram. Graças a Deus, eu não sou caldeu, mas graças a Deus não existe mais isso, né? Você pode estar pensando isso, mas, meu irmão, nós podemos agir como os caldeus. Observando as falas de Deus sobre os caldeus, eu pergunto: será que você tem agido muitas vezes igualzinho a eles? Será que você não está se encaixando como os caldeus? Você faz a sua própria lei? Você quer fazer do seu próprio jeito? Deus diz: faça isso, sua vida tem que ser assim, tua vida tem que ser desse jeito. Mas você faz a sua própria lei. Estou nem aí para isso. Eu vou viver de acordo com as minhas regras. É do meu jeito, Senhor. Se o Senhor quiser, é do meu jeito. A palavra de Deus ensina sobre o casamento, por exemplo. Mas você quer fazer a sua própria lei para o casamento. Aí você diz: meu casamento, minhas regras. O casamento é meu, eu faço a minha própria lei. E Deus dizendo como tem que ser o casamento. E o marido não manda a esposa, como Cristo amou a igreja. E a esposa não se submetendo ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Ah, pastor, mas é porque se eu não fizer isso, não dá certo. Você está fazendo sua própria lei. Qualquer desculpa que você coloque para não ser submissa ao seu marido, você está fazendo a sua própria lei. Qualquer desculpa que você coloque para não amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você está fazendo a sua própria lei. Você está agindo
igualzinho aos caldeus. Ou então você faz isso na criação de filhos, por exemplo. Deus mostra que devemos ensiná-los, devemos corrigi-los, discipliná-los, mas você acha melhor não fazer isso. Não, eu não vou disciplinar meus filhos, não. Vai que ele não gosta de mim. Vai que ele não me ama. Disciplinar o menino para ele não me amar. Deus me livre um negócio desse. Não ensina a palavra de Deus porque não dá tempo. O bichinho está estudando direto. O bichinho está estudando demais. Eu não vou nem atrapalhar o menino para ensinar essas coisas para ele, não. Não dá tempo para isso. Fazendo aquilo que você acha o certo. Fazendo a sua própria lei como os caldeus. Ou você pode fazer isso no serviço ao Senhor. Deus ordena que todos os salvos se envolvam no serviço local da igreja. No serviço da igreja local. Tem que estar envolvido, tem que estar servindo, tem que estar congregando, tem que estar fazendo alguma coisa. Mas você acha melhor dedicar seu tempo para outras coisas. Porque é melhor. 2 horas no domingo já é muita coisa, pastor. Já é o suficiente. 2 horas no domingo tá bom demais. O pastor tem as ideias dele aí, tem os projetos. Bazar, eu vou me envolver com bazar, pastor? Eu tenho coisa melhor para fazer, pastor. Eu vou no domingo e tá bom. Fazendo a sua própria lei. Faz a sua própria lei a despeito da lei de Deus. Continuamente, Deus tem mostrado o seu pecado. Continuamente, Deus tem mostrado que você precisa mudar. Continuamente, constantemente, domingo após domingo, Deus dizendo, você precisa mudar, você precisa fazer diferente. Mas você diz, eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Inventando desculpas e mais desculpas. Há um nome para quando não nos submetemos à lei de Deus e fazemos nossa própria lei. O nome é obstinação. Obstinado no pecado. E obstinação é isso. Você saber que está errado e permanecer fazendo errado. Por quê? Porque eu quero. Eu acho melhor. Deus não sabe o que é melhor para mim, não. Eu vou fazer assim, eu quero assim e eu vou fazer assim. Notícia. Se tem uma característica para os crentes, não é obstinação. Obstinação é a característica dos caldeus, dos babilônios, dos perdidos, dos ímpios. Eles são obstinados, nós não. Nós fazemos tudo na força do nosso Deus. Não tenha a sua própria força como Deus. Não confie na sua sabedoria. Não confie na sua capacidade. Não confie na sua habilidade. Não confie naquilo que pode fazer, no dinheiro que você ganha. Fica doente de tanto trabalhar, porque não confia que Deus vai suprir. Porque não confia que Deus vai dar o necessário. E ao invés de você confiar na sua própria força, na sua sabedoria, na sua expertise, amado, confie em Deus. Não seja autossuficiente. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie na soberania do Senhor. Não seja como os caldeus, fazendo como Deus a si mesmo, a sua sabedoria, a sua força. Amados, para concluir essa mensagem, quando Deus se solta das correntes, nessa mensagem, Deus quer mostrar a Abacuque a inesperada soberania do incompreensível Deus. Essa é a mensagem que Deus quer passar para a minha e para a sua vida.
O Senhor não é o Deus da igreja. A igreja é de Deus, o Senhor. A ordem aqui faz toda a diferença. Porque o Senhor, sendo o Deus da igreja, demonstra que o Senhor vai sempre agir em prol da igreja, em prol da igreja. Ele vai sempre estar procurando ali algum meio de beneficiar a igreja. A igreja controla esse Deus, porque afinal de contas ele é da igreja. Ele pertence à igreja. Nós temos o controle. Nós criamos um Deus domesticado, que ele faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque ele é o Deus da igreja. Mas a igreja, sendo do Senhor, mostra que ele é muito maior do que a igreja. O domínio dele é muito maior. Nós somos apenas servos do Deus Todo-Poderoso. A gente não manda em nada. Não manda nem no nosso cachorro. Imagine Deus. O Senhor é soberano. Devemos entender a possibilidade de que as forças que hoje mais se opõem à igreja cristã talvez estejam sendo usadas por Deus aí para o seu próprio propósito. Essas dificuldades que nós enfrentamos como igreja, essa luta que nós enfrentamos para fazer a obra do Senhor, essas dificuldades talvez estejam sendo colocadas pelo próprio Deus, porque essas dificuldades são importantíssimas em nossa vida. Essas lutas são importantíssimas para nós como igreja, porque os que não forem cristãos genuínos vão correr, meus irmãos. Quando começar as dificuldades, quando começar os problemas, as picuinhas, eles vão correr, eles vão atrás de algo novo, eles vão atrás de um ambiente melhor. Ai, estou começando a ficar desanimado. Ai, o pastor está começando a pregar esse negócio de Abacuque, eu não gosto disso. Rapaz, mas os irmãos da igreja, os irmãos, eu não gosto das conversas deles, não. A programação da igreja tem muita coisa. O pastor está botando muita coisa para a gente fazer. Eu não gosto disso, não. Ai, estão cantando essa música, eu não gosto dessa música. Começando a criar picuinha, arrumando desculpa para desistir, para ir embora. E graças a Deus por isso. Nós precisamos disso mesmo. Nós precisamos dessas lutas, precisamos dessas coisas para que os falsos vão embora e os verdadeiros permaneçam unidos. É importantíssimo passarmos por lutas como igreja. Deus está no controle também da história do mundo. Ele jamais é pego de surpresa. Não há nada que aconteça na história que esteja fora do controle do nosso Deus. A igreja está sendo perseguida, está sendo prejudicada, está tendo seus direitos aí cortados. Deus está no controle. Se as coisas estão indo de mal a pior, elas estão indo pelo caminho ao qual Deus traçou. Se está indo de mal a pior, é porque Deus traçou esse caminho de mal a pior. Deus tem um controle sobre a história do mundo. E amados, Deus também está no controle da sua vida. Nada, absolutamente nada em sua vida está sob o controle do acaso ou do destino. Assim como Deus trabalhou na vida de vários servos dele no sofrimento, Deus também trabalha em sua vida no sofrimento. Como deve ter sido para Moisés em Midian, 40 anos. Foi criado no palácio e agora está no deserto, sendo trabalhado por Deus no deserto. Jó, em suas dores, Jó aqui nas coisas ruins acontecendo em sua vida, Deus estava trabalhando em sua vida. José no Egito, sendo injustiçado, Deus estava trabalhando em sua vida. Jesus no deserto,
Paulo em seu ministério sendo perseguido. Deus estava no controle. Por isso, meu irmão, descanse na preciosa verdade de que Jesus está no controle de sua vida. Às vezes você pode tentar domesticar esse Deus. Você pode querer entrar no controle desse Deus. Você pode tentar colocá-lo numa corrente. E quando você tentar fazer isso, Deus vai se soltar dessas correntes, para que as coisas voltem para o seu eixo. O que está difícil em sua vida, meu irmão? Qual sofrimento você tem passado? Creia que Jesus está usando esse sofrimento para que a sua vida seja aperfeiçoada. Acreditem em Romanos 8, 28. Nada tira o controle de Deus de sua vida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Você tem mais situações ruins ou boas em sua vida? Na minha, muito mais ruim do que boa. Certo? Muito mais coisas ruins acontecem em minha vida, porque são os problemas meus e os dos outros. Mas eu descanso que nessas coisas ruins, Deus está cooperando, está contribuindo aqui para o bem. Não é porque eu sou esperto demais, não é porque eu tenho sorte, não é porque Deus gosta de mim, é porque Ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. E meus irmãos, como terá sido para Abacuque ouvir essa mensagem em sua situação? Como terá sido para ele ouvir isso? Será que ele descansou na soberania de Deus? Será que ele entendeu como a gente entendeu? Domingo que vem, nós vamos ver a reação de Abacuque. Se Abacuque entendeu isso, qual é a reação dele diante da resposta do Senhor? Amados, em Abacuque 1, do 5 ao 11, Deus está revelando que os seus caminhos são mais altos do que os nossos, nos convidando a uma fé mais profunda e uma confiança inabalável em sua sabedoria e sua justiça. Saia daqui hoje entendendo isso. Deus, às vezes, rompe o seu silêncio, rompe a sua inação, porque Ele está se soltando das correntes que você está tentando colocar. E Ele faz isso para que você descanse em sua soberania. Amém?